Olá a todos e todas, eu sou a professora Cláudia Pereira Krieger, do Departamento de Geomática, setor de Ciências da Terra, e vou apresentar para vocês essa aula 1 de um conjunto de 8 aulas que abordam sobre o nivelamento geométrico. Esta aula também foi elaborada pelo professor Christian Pilapanta. Nós iremos abordar a definição, instrumental utilizado e terminologia empregada num processo de nivelamento geométrico. Detalhando mais o plano de aula, nós vemos aqui definição de nivelamento geométrico, o uso dele, qual o instrumental que eu emprego, então são os níveis e as miras, a terminologia utilizada, o que é um nivelamento simples e um nivelamento composto, e a inspeção e controle de qualidade necessários. Iniciando pela definição, nós podemos dizer que nivelamento geométrico é uma operação que eu vou ter que efetuar em campo e uma parcela no escritório, que visa determinar o desnível entre dois pontos. Por exemplo, aqui nós temos o ponto A e o ponto B. Então, eu vou obter este desnível no terreno que eu tenho entre os dois pontos, o desnível entre A e B, a partir de leituras que são efetuadas numa régua ou numa estádia posicionada sobre o ponto de Ré e uma outra posicionada sobre o ponto de Vante. Então, quando eu faço isso, eu instalei o nível, que é um nível óptico digital, no meio dessas duas estações, por exemplo, se for um nivelamento geométrico de visadas iguais, e eu vou efetuar a leitura na régua de Ré, que a gente chama de visada, vou fazer uma visada à mira de Ré, fazendo a sua leitura, e uma visada à mira de Vante, efetuando essa leitura. Então, pela diferença entre a leitura de Ré menos a leitura de Vante, eu consigo determinar o desnível entre dois pontos. Vale salientar que esse desnível vai poder ser positivo ou negativo. Vai depender se o ponto de Vante encontra-se acima do ponto de Ré ou abaixo do ponto de Ré. O uso dele pode se dar tanto na topografia quanto na geodésia. A diferença vai ser o tipo do equipamento que eu estou empregando e a metodologia empregada, porque conforme se eu estiver fazendo um nivelamento geodésico, eu vou ter que ter uma precisão diferente daquela que eu tenho no caso da topografia. E o equipamento a ser utilizado na geodésia vai ter que ser mais preciso do que aquele que eu utilizo na topografia. Tá? Então, sempre eu tenho que avaliar isso. O que eu quero fazer, qual o equipamento que eu estou usando e qual a precisão. No item seguinte, nós vamos falar sobre o instrumental. Então, nós podemos ter dois tipos de instrumentais, os níveis e as miras, que a gente viu na parte do plano de aula. O nível é um equipamento que permite definir com precisão o plano horizontal, que é ortogonal a uma vertical, que é definida pelo eixo principal do equipamento. Então, nós olhando aqui o nível, nós temos o quê? Um limbo horizontal, nós temos um nível tubular, ou tangente central, que se chama, e a luneta. Quando eu instalo esse equipamento sobre um ponto e eu nivelo esse equipamento, quer dizer, eu estou materializando este plano do horizonte e estou materializando a vertical do lugar. Ou seja, este eixo, que é o meu eixo que permite a rotação do equipamento 360 graus em torno dele. Paralelo ao eixo horizontal, nós vamos ter o eixo que passa pela parte óptica, né? E a linha coincide com a linha divisada, que seria o nosso eixo de colimação. Então, se eu materializei a vertical do lugar e os dois planos, quer seja o do horizonte e o que contém o eixo óptico, eles estão devidamente ortogonais, significa que o nível está perfeito. Caso não ocorra essa ortogonalidade entre os eixos do plano do horizonte e o eixo de colimação com a vertical do lugar, é necessário que esse equipamento seja retificado. Então, ele tem que ser encaminhado a um laboratório para fazer essa retificação. Os níveis, eles podem ser classificados em dois grandes grupos, os ópticos e os digitais. Os ópticos subdividem-se em mecânicos ou automáticos. E os digitais são aqueles que necessariamente têm que empregar uma mira em código de barras, que nós veremos na sequência.
Os mecânicos, eu vou conseguir fazer o nivelamento dele por meio de parafuso, né, fino, para poder, um parafuso que vai fazer essa calagem fina, né, do equipamento. Então eu vou conseguir que as bolhas, os níveis de bolhas, coincidam, quer seja bipartido ou se for uma bolha esférica. E os automáticos, eles fazem esse nivelamento automaticamente. Claro que você tem que instalar o equipamento dentro de um certo limite dele. Mas ele automaticamente consegue nivelar o equipamento por meio de um compensador pendular. Os níveis digitais englobam-se nesse dos automáticos. Então, ou eu vou fazer manual meu nivelamento utilizando um nível mecânico, ou eu vou ter um nível automático, um nivelamento automático usando um nível do tipo automático ou digital. A classificação dos níveis, né, ela é dada de acordo com a NBR 13133, que é a norma que nós temos para os levantamentos. E essa norma, ela vai tomar como base qual é o desvio padrão que eu tenho em 1 km para duplo nivelamento. Quando falo em duplo nivelamento, significa um nivelamento de ida e de volta. Então, é um duplo nivelamento, é nivelar e contranivelar o trecho. Na tabela que vocês observam do lado direito, vocês verificam que esses níveis podem ser classificados em precisão baixa, média, alta ou muito alta. E essa classificação, então, como eu disse, está associada ao valor do desvio padrão. Vejam que se eu tenho um nível de precisão baixa, o desvio padrão para esse 1 km tem que ser maior, pode ser maior ou igual a 10 milímetros raiz de K. Se ele tiver uma precisão alta, ele tem que ser menor ou igual a mais ou menos 3 milímetros raiz de K. Quando eu vou trabalhar com nivelamentos geodésicos, eu teria que estar trabalhando provavelmente com níveis de precisão muito alta. Se eu for trabalhar com um nivelamento topográfico, poderia estar trabalhando aí com precisão talvez média ou baixa. O que vai depender é o tipo do nivelamento também que você quer, qual a qualidade desse seu nivelamento. Lembrando que esse K aqui representa a extensão nivelada em um único sentido, dada em quilômetros. As miras, como eu falei, é o segundo equipamento que nós temos que empregar no nivelamento geométrico. Essas miras, elas podem ser miras convencionais, né, ou miras de ímvar, que tem aqui, por exemplo, as miras de ímvar são as que sofrem menor deformação do que as miras convencionais, que são fabricadas em madeira, alumínio, né? Então, elas têm mais deformação do que as miras de ímvar. Existem também as miras que são graduadas numericamente, como os senhores podem ver nesse exemplo ou neste exemplo. E nós temos as miras que são em código de barra. Então, eu tenho possibilidade de fazer uma leitura em código de barra. Também essas miras podem ser retráteis. Vocês veem aqui que essa mira está sendo encaixada uma dentro da outra, tá? Nessa também. Ou eu poderia ter miras dobráveis, que são miras que vão dobrar na metade e você consegue pôr numa caixa. Então, esses são os tipos de miras que nós encontramos aí no mercado. Claro que, como eu falei, no caso dos níveis digitais, eu sou obrigada a usar as miras de código de barra. Como é que eu faço a leitura numa mira? Isso é um outro ponto importante que nós temos nesse assunto aqui, nessa primeira aula. Então, toda a mira, ela vai possibilitar que a gente vai ler, na verdade, 4 algarismos. E a leitura vai ser composta, então, do metro, do decímetro, do centímetro e do milímetro. Sendo que do metro ao centímetro eu consigo efetuar uma leitura direta. E o milímetro eu terei que fazer uma estimativa. Então, nós vamos ver aqui na figura do lado direito a questão do metro. O metro ele é representado, por exemplo, por esse algarismo romano, que significa 2 metros. Vejam que acima desses 2 metros, todas as leituras feitas para a parte superior da mira seriam de 2 metros e a inferior é de 1 metro. Como é que você vai saber o que é 1 metro quando você não enxerga o algarismo romano? Nós temos um indicativo aqui, ó. Essa circunferência, essa bolinha vermelha, representa 1 metro. Quando vocês tiverem 2 bolinhas vermelhas na mira, vai ser 2 metros. Quando eu tiver 3 bolinhas vermelhas, vão ser 3 metros. Então, dessa forma, eu faço a leitura do metro.
Aquelas que estiverem abaixo de 1 metro, elas não vão apresentar nenhuma bolinha. Não vai ter 1 metro, não vai ter 2, não vai ter nada. Simplesmente vai ter o valor seguinte, que é o nosso decímetro. O decímetro, então, está indicado, né? Então, por exemplo, aqui o que nós visualizamos? Que é 1 metro, porque tem a bolinha, vírgula 9. São 9 decímetros. Veja que o 9 ele está encaixado aqui nesse traço preto, na parte superior desse traço preto. Então, significa que exatamente sobre este traço preto, vocês estão vendo uma linha aqui, eu teria 1,90. Então, eu estou tendo 1,9. Todos esses traços que estão dentro, acima aqui do 9, onde iniciou, até a finalização, onde começa o 2 metros, porque aqui é o 2 metros redondo, todos eles aqui vão ser 1,9 alguma coisa. Essa alguma coisa representa o centímetro, que então nós podemos também ler na régua. Vejam como eu comentei, aqui iniciou 9. Então, cada separação de traços vai ser 1 centímetro. Então, aqui é 0, aqui é 1, aqui é 2, 3, 4, até que eu tenho esse dente quebrado, que a parte inferior vai ser o 5, a parte superior é o 6, 7, 8 e finalizo aqui no 9. Vejam que aqui começa 2 metros. Então, por exemplo, aqui está indicado, ó, aqui eu tenho 0 centímetros. Se fosse nessa parte superior, eu tenho 2 centímetros, porque é 0, 1, 2. Se for nesta parte, ele está representando o 5, porque eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, aqui é o 5, e assim sucessivamente. Então, eu já consigo, por exemplo, olhando novamente esse fio, por exemplo, aqui, eu poderia dizer que ele é o quê? Olhando para essa posição, eu tenho que é 1,9, 6 e alguma coisa. Porque aqui é o 6, aqui é o 7. Então, vai ser entre o 6 e o 7. Então, é 1,9, 6 alguma coisa. Se eu olhar este fio aqui, ele está sobre quem? 1,9 e aqui é os 5 centímetros. Então, 1,95. Se eu olhar este outro, ele está no quê? No 1,9, 1 alguma coisa. Então, eu tenho aí a leitura do metro, do decímetro e do centímetro. Então, eu fiz essas leituras diretamente. Na hora que eu tenho que estimar, eu passei para o valor do milímetro. Então, vejam, no caso do milímetro, vocês vão ter que fazer uma estimativa. Porque vocês sabem, por exemplo, que aqui é o 0 e aqui é o 1. Mas entre o 0 e o 1, eu vou ter também os valores de milímetros. Então, eu vou ter que estimar. Então, vamos olhar este aqui, ó. Este aqui é o mais prático, eu tenho 1,9 e ele está exatamente sobre o 5. Então, 5, 0, porque eu não tenho milímetro. Vamos estimar este aqui, ó. É 1,9, 5, 6, que aqui é o 6, lá é o 7. Veja que ele está mais da metade do 6, entre o 6 e o 7. Então, eu vou estimar aí um valor 6. Então, seria 1,966. Se eu for olhar este aqui, ó, eu sei que é 2,0, porque aqui começou 0. E é quanto? 1, 2, 2, e vou estimar que ele está mais perto do 3. Então, é 2,028. Por exemplo, vamos pegar esse aqui, ó. É 1,9, 1, e começou ali. Então, eu vou estimar 2. Então, veja, o milímetro sempre é estimado, mas vocês têm que tentar verificar se você está mais próximo do número superior ou do inferior para fazer a estimativa. Quando vocês olham pelo nível a régua, vocês visualizam isso aqui. Eu tenho os 3 fios, o fio vertical e eu tenho os 3 fios horizontais, que seria o fio médio, o fio superior e o fio inferior. E eu tenho que fazer as 3 leituras. Neste caso aqui, vamos ler o fio médio, como seria 3 bolinhas, 3 metros, 6, 3,6 o quê? Aqui é 5, ali é 6. 3,6, 6, eu colocaria 6 ou 7. Né? Então, por exemplo, aqui foi posto 7. Se eu quisesse ler o fio superior, aqui que não está, então é 3,6. Será que é 6?
3,6, vamos ver, 5, 6, 7, 8, 3,692, talvez. E o fio inferior seria 3,6, aqui nós temos o 0, 1, 2, 3, 4, então 3,642. Então essas seriam as leituras, tá? Então essas leituras são feitas diretamente o metro, decímetro e centímetro e estima-se o milímetro. E sempre são realizadas para os 3 fios, o fio horizontal superior, o fio horizontal médio e o fio horizontal inferior. Um outro tipo de mira que eu mostrei lá, mas não destaquei, agora nós vamos ver, é essa mira que se chama mira em E. Então vocês observam aqui que realmente ela tem aqui um E. Mas ela é similar a outra mira, a única diferença é que o 1 metro está indicado na própria mira. Veja que aqui é 1,7, o que vocês tinham aqui, ó, 1,7. Por exemplo, aqui, ó, é 1,6, aqui eu tinha quanto? 1,6, onde começava exatamente o 6. Então, a leitura, ela é feita praticamente da mesma forma, a única coisa é que não vai conter os valores dos números romanos, e sim diretamente aqui, mas os espaços é o mesmo. Aqui é 1,6, 1,61, aqui é 1,615, aqui é 1,602, aqui é 1,603, 604, 605, 658 e assim por diante. Então, a única coisa que difere é essa, eu não tenho essas indicações dos metros em romanos e mesmo entre os romanos a questão que a gente falou de 1, 2 ou 3 circunferências vermelhas, mas simplesmente a leitura de 1,7 e 1,6. Bom, quanto à terminologia, né? No caso da terminologia, nós vamos ter que acostumar com alguns termos. Quais são eles? Vejam, quando eu instalei meu equipamento e eu vou fazer a visada de ré e a visada de vante, quando a distância que eu tenho, né, ou seja, a linha que eu materializei o plano do horizonte, do nível até a minha régua de ré, a gente chama de visada a mira de ré. Neste caso, quando eu girei a luneta e eu estou olhando avante, eu estou materializando a linha, a mira de vante. E a distância entre a minha mira de ré e a minha mira de vante é chamado de lance. Então, aqui nós temos dois conceitos, a visada de ré ou a visada de vante e o lance que separa a distância entre duas miras. Tá? Então, são dois termos empregados no nivelamento. Seção. A seção, ela vai ser a medida, na verdade, a seção vai me dar a medida que eu tenho de desnível entre duas RNs. Vejam que aqui na figura nós temos uma RN de saída e uma RN de chegada. E o que eu vou ter aqui é uma seção, e a seção é composta por diversos lances, porque cada vez que eu instalo o nível entre duas miras, eu tenho um lance. Então, nós temos aqui um lance, 2 lances, 3 lances, 4 lances. E temos uma seção, porque eu vou ter o desnível entre essa RN e essa. Também visadas, ó, eu vou ter 1, 2, 3, 4 visadas foram feitas de ré, e eu vou ter 1, 2, 3, 4 visadas de vante. Então, eu tenho 4 visadas de ré, 4 visadas de vante, 4 lances medidos e uma seção que compõe tudo isso. Aí nós temos mais 3 definições que são importantes. O que é uma linha de nivelamento? A linha de nivelamento vai ser o conjunto de seções que eu tenho entre duas RNs principais. Então, nessa figura do lado, vamos ver aqui, a RN3 eu vou considerar uma RN principal, a RN6 é outra RN principal. Mas entre essas RNs principais, eu estou tendo RNs talvez secundárias. Logo, a somatório das seções entre a RN3 e a RN6 formou uma linha de nivelamento. Tá? O circuito é que eu saio de uma RN, passo por outra, passo e retorno. Então, esse aqui é um circuito de nivelamento, este aqui é um circuito 2 de nivelamento e esse aqui é um circuito 3. Então, essa figura aqui, ela tem 3 circuitos realizados e uma linha de nivelamento. E a rede é composta por tudo. Isso aqui é uma rede de nivelamento.
Ou seja, uma rede é composta por diversos circuitos. Então, sempre lembre, eu tenho as RNs principais, eu posso ter as RNs secundárias ou pontos intermediários, né? Que eu vou realizar a sessão. Aqui vai ser uma sessão, 2, 3, 4 sessões. Então, para essa linha aqui, eu vou realizar 4 sessões, compõe esta linha de nivelamento. Isto forma um circuito, isto forma um circuito, isto forma um circuito. E aqui eu tenho várias outras seções, né? Entre essa RN1 e 4 eu tenho a seção 1, 4. Entre a RN5 e a 6 eu tenho a seção 5, 6 e assim por diante. Então, a rede é composta por todos esses circuitos, ok? Então, essas terminologias são importantes. Outra característica, outra definição importante que nós temos que ter, o que é um nivelamento simples e o que é um nivelamento composto. O nivelamento simples é simplesmente quando eu determino o desnível entre dois pontos com a instalação apenas uma vez do nível. Vejam que aqui eu coloquei o nível uma vez e vou determinar os desníveis entre esta RN e essa aqui. O nivelamento composto é quando eu tenho diversas instalações do nível. Vejam que neste caso eu tenho o nível instalado 4 vezes. Aqui uma, eu vou efetuar uma ré e uma avante para ter o desnível entre este ponto e este. Aí eu vou instalar de novo o nível numa segundo lance, numa segunda seção, onde eu tenho o lance de ré e o lance de avante. Então eu tenho o desnível entre este ponto e este. Da mesma forma para a terceira posição, eu vou meter este desnível aqui e para a última este. Mas o nivelamento composto, você se interessa pelo desnível entre as duas RNs. Então, seria o somatório dos desníveis que eu obtive daqui até aqui. Quando a gente faz o nivelamento composto, também é importante fazer o nivelamento, ou seja, eu saio de uma RN e vou nivelando até a outra, bem como eu faço o que se chama de contranivelamento. Eu saio da última RN e retorno à primeira. Porque assim eu tenho como achar o erro de fechamento do nivelamento, né? O erro que eu tenho de medida. Quando nós falamos em nivelamento composto, é muito importante saber o seguinte. Conforme o nivelamento, se eu quero, quanto mais preciso for o meu nivelamento, mais cuidado eu tenho que ter com essa característica. Qual é ela? Veja, eu tenho uma mira posicionada na RN, então eu vou fazer minha visada de ré e vou ter uma mira posicionada num ponto qualquer devante, onde eu vou fazer minha visada devante. Então eu estarei obtendo o desnível entre esses dois pontos. Quando eu passar meu nível para um próximo lance, que eu vou ter que ler este ponto que eu materializei, ou ponto que está no terreno onde está minha mira, e a RN que eu quero chegar, eu tenho que simplesmente girar esta mira. Veja que eu não posso deslocá-la do chão. Eu vou simplesmente proceder a um giro da mira, que era vante nesta posição, ela vai girar para que ela possa ser ré na hora que eu instalar no segundo lance. Então, quando eu instalei meu nível aqui, eu girei a mira e fiz uma leitura de ré nesta hora e vante na última mira. Esta operação de giro, ela tem que ser muito cuidadosa para que você tenha o mesmo ponto. Quando a gente trabalha com nivelamento geométrico e a gente quer precisão, é muito importante usar sobre esta mira uma sapata, que é essa figura que vocês têm aqui. Então, você vai colocar a sapata fixada no chão, você vai posicionar a mira sobre este parafuso, né, e ela estando bem fixada, a sapata no chão, você consegue girar facilmente a mira sem deslocar. Se você for fazer sem o uso da sapata, você tem que ter muito cuidado com esse giro para que você não acabe modificando o ponto entre o qual você quer o desnível da RN1 a ele e dele para a RN2. Então, esse é um cuidado importante no nivelamento composto. Bom, e o controle de qualidade? Para que a gente faça o controle da qualidade, é necessário utilizar a norma. Existe a norma da ABNT, tá? Que lá nas suas páginas 23 e 24 está indicando tudo que você tem que vistoriar quando você quer fazer um nivelamento para fazer a qualidade, controlar a qualidade dele. Então, o que ele indica? Você verificar o aparelho e o instrumental que você está usando, se está de acordo ou não. A conexão com o apoio superior, verificando então o comprimento das seções, referentes às referências de nível de partida e chegada. Então eu tenho que ver se está dentro do limite preconizado para aquele tipo de nivelamento que eu estou realizando.
Efetuar nivelamento e contranivelamento em horários distintos, porque aí você tem condições distintas. Ter um número par de estações numa seção, de forma que você tenha a alternância das miras e a diferença acumulada da distância entre o nível e a mira. A altura mínima das visadas tem que ser verificada. A diferença entre o nivelamento e o contranivelamento acumulado nas seções e linhas e o valor máximo para a razão entre a discrepância acumulada e o perímetro do circuito. Então, sempre prestar atenção nesses valores, com o que é permitido para o tipo de nivelamento que você está executando. Qual é o erro médio após o ajustamento? E no caso do nivelamento de classe 1N, a equidistância entre as visadas de Vant e Ré é muito importante de ser verificada. Então, esses elementos ou esses itens têm que ser muito bem verificados para que eu atinja o controle de qualidade. Então, essas são as referências que nós utilizamos na elaboração dessa primeira aula, dentre as 8. E eu agradeço a vocês, aqui está a nossa força-tarefa da topografia e desejo sucesso aí nas próximas aulas de vocês. Então, muito obrigada e até a próxima.